livro de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo é o de número 13. Lucas 7, 13 diz assim: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Eu vou ler e quero convidar a igreja a repetir comigo, amém? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Você crê que Deus vai falar conosco e vai nos ensinar através dessa palavra nessa noite? Então coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos aplaudir a palavra de Deus, aplaudir a palavra do nosso Senhor e convidar Ele a estar no nosso meio. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, venha no meio da tua igreja, venha abençoar essa casa, cada pessoa que aqui está nessa noite, meu Deus, fale poderosamente aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para ouvir e obedecer a tua palavra, para que possamos ser benditos nessa terra, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Irmãos, essa passagem aqui vai contar, Lucas vai descrever a passagem em que Jesus vai até Naim. Naim é uma cidadezinha ali nas redondezas dentro de Israel e que precisava de esperança. Era uma cidade pequena, no entanto as pessoas que ali habitavam precisavam de esperança, precisavam de um renovo, precisavam que alguma coisa acontecesse para que a fé delas pudesse se conectar mais e mais com Deus. E isso vai acontecer aqui no versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus não ia sozinho. Jesus estava com os seus discípulos e havia uma multidão seguindo a Jesus. Jesus ia caminhando em direção à cidade de Naim e junto dele, além dos seus discípulos, ia uma grande multidão. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ora, quando Jesus estava chegando na porta da cidade, estava saindo da cidade uma grande multidão, junto com um defunto, junto com uma pessoa morta, de uma mulher que já era viúva. Essa viúva estava levando seu filho único em direção ao cemitério, em direção a perda total. Então aqui na porta da cidade há um encontro entre duas multidões, uma que seguia Jesus e a outra que ia seguindo a mulher e o seu filho morto. Amém? Então, versículo 13: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife e parando os que a conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Versículo 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, Jesus está a caminho de Naim, com uma grande multidão seguindo ele junto com seus discípulos, e aconteceu na vida de uma viúva
algo inesperado. Aconteceu alguma coisa que aquela viúva não esperava acontecer. Ela já era viúva e tinha um filho único. Naquela época, a mulher, ela dependia muito do seu marido, porque os trabalhos daquela época eram muito braçais. Dependia da força do homem para exercer o trabalho. Então ele tinha dominância sobre a renda familiar, vamos dizer assim. E ela tinha perdido o seu marido. A esperança dela era o seu filho. O seu filho que iria sustentar a casa. O seu filho que era o arrimo de família. Era ele que tinha que tomar o lugar do pai e sustentar a sua família, proteger a sua família. No entanto, algo inesperado aconteceu. Irmãos, o dia inesperado chega para qualquer um. Às vezes você está lá com o teu salário apertadinho para o mês, né? Olha, todo o dinheiro que eu tenho, graças a Deus, vai dar para pagar a luz, vai dar para pagar o aluguel, vai dar para pagar todas as despesas da casa, tudo certinho, maravilha, mas só dá para isso, tá certinho. E acontece o inesperado: uma geladeira pifa, uma televisão pifa, uma máquina de lavar roupas pifa. Aquele que tem carro, o pneu fura, ou quebra alguma engrenagem, alguma coisa do carro, e pronto, tá aí você a gastar um dinheiro que você não estava esperando. É lógico que não se compara a perda daquela mulher. Eu só estou querendo dizer que o dia inesperado acontece para qualquer pessoa. E aquela mulher então reuniu uma grande multidão, desesperada, sem ter esperança alguma. Ela vai levar o seu filho para o enterro. Uma grande multidão segue ela. E aqui a gente vai ver o conflito, algo acontecendo que é uma revelação através dessa palavra, que você tem uma grande multidão seguindo o morto, e você tem uma grande multidão seguindo o Rei vivo, o Deus vivo. É uma revelação de duas igrejas. Nós temos aqui a revelação da igreja que segue um Deus morto, ou segue um Deus que nada pode fazer pela vida daquela pessoa, e você tem uma multidão seguindo a Jesus Cristo. Essas duas multidões se chocam na porta da cidade. A porta da cidade é o local onde se dá a sentença. A porta da cidade é o local onde se toma a decisão. Nós vamos ver isso lá em Ruth. Abra comigo no livro de Ruth. Fica antes de 1 Samuel. Livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: Ó fulano, chega-te para aqui assentar-te. E ele virou e se assentou. O que acontece aqui nessa história aqui de Boaz? Boaz, ele quer se casar com Ruth. E naquela época a Ruth era viúva e tinha a lei do resgate. Quando uma mulher se tornava viúva, o próximo, o irmão mais velho daquela pessoa que morreu, o irmão mais novo após ele, tinha o direito ao resgate dessa mulher para ser sua. Mas Boaz vai encontrar esse resgatador e vai negociar com ele o direito de se casar com Ruth. Versículo 9. Então depois de toda a conversa, depois de ter decidido que Boaz então ficaria com ela, no versículo 9 diz assim: Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: Sois hoje testemunhas que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Limeleque, a Quilom e a Malom, e também torno por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a herança, para que este nome não seja exterminado de entre os irmãos, e da porta da cidade. Disto sois hoje
testemunhas. Então, a porta da cidade representa o lugar da sentença, algo que vai ser determinado, algo que vai ser escolhido e decidido. É ali na porta da cidade. Há outras passagens que vão falar sobre isso e nós vamos ver um pouco mais à frente. Então Jesus vai chegar na porta da cidade de Naim, encontra uma multidão indo em direção ao cemitério e ele se encontra com o morto. Jesus, quando se encontra com o morto, ele fala: levanta, senta-te. E o menino então começa a falar. Quando Jesus se encontra com algo, qualquer coisa da nossa vida que esteja morta, seja a área financeira, seja a área espiritual, seja a área amorosa, trabalhista, seja qual for, aquela área que você diz assim: essa área aqui não tem mais jeito, eu não dou sorte para arrumar namorado, não adianta, não tem jeito, eu não consigo. Quando Jesus se encontra com essa área morta da sua vida, acredite, Jesus faz ressuscitar. Ele traz esperança, Ele traz o renovo. Qualquer área da sua vida, não interessa. A minha área financeira não tem jeito, eu já devo o banco, já devo a agiota, eu já não consigo mais dinheiro em lugar nenhum. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, e o mais Ele fará. Ele ressuscitou o morto. Aquilo que não tinha mais esperança, aquela senhora estava desesperada, e o filho dela retornou à vida. Então qualquer área da nossa vida, irmãos, nada é grande demais para o nosso Deus, nada é superior demais à vontade dEle. Se você crer, se você seguir a palavra dEle, se você obedecer, bendito serás. Bendito serás na terra, no campo, onde estiveres. Jesus há de ressuscitar qualquer área da sua vida que esteja completamente em desespero. Basta você crer. E ali na porta da igreja, na porta da cidade, também há duas multidões: a multidão que o segue e a multidão que segue o morto. Com a maravilha que Jesus faz, todos ali que estão, todos, as duas multidões agora passam a acreditar em Jesus. As duas multidões, as que seguia ele e a que seguia o morto, agora estão seguindo Jesus. Vamos ver de novo. Lucas capítulo 7, volta lá. Deixa marcado que a gente vai voltar aqui, irmãos. Lucas 7, versículo 16. Todos ficaram, veja, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus trouxe a esperança para o seu povo, ali na porta da decisão, na porta de Naim, aonde se dá a sentença. Quer ver mais um local onde se dá a sentença? Abre comigo Atos capítulo 6, versículo 8. Um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a falar sobre Jesus Cristo, começou a falar das maravilhas que ele fazia. Certamente conhecia a história de Naim, conhecia a história que acontecia em Naim. Então ele começa a pregar e anunciar a palavra de Deus, começa a pregar e anunciar a palavra de Jesus e os feitos que Jesus havia feito. Mas os religiosos da época, aqueles que não queriam ver mudança nenhuma, para eles daquele jeito estava bom.
não precisava mudar. O religioso, ele é assim, irmãos. Ele cresce muitas das vezes com os ensinamentos dos pais, e quando vem a revelação da palavra do Evangelho sobre a vida dela, o primeiro momento é resistir. Não foi assim que minha mãe me ensinou, não foi assim que meu pai me ensinou, não foi assim que eu sou doutrinado toda a minha infância e a minha vida. Mas a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Estevão estava ali pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus, e levantou inveja sobre os religiosos da época. Então, olha o que eles fizeram. Então, versículo 11: subornaram homens que disseram: tenho ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mentiram. Chegaram para os religiosos daquela época e disseram: olha, esse homem aí que está falando de Jesus, ele está falando mal dos profetas do passado, está falando mal de Moisés, está falando mal da sinagoga, está falando mal de nosso Deus. E aí, esse homem subornado, mentiroso, falso testemunho, levantaram contra Estevão. Por quê? Porque eles queriam eliminar Estevão. Ele estava pregando sobre Jesus e algumas pessoas estavam crendo, algumas pessoas estavam se convertendo, e subornaram homens para falar mentiras sobre Estevão. Cuidado quando você ouvir alguém falar contra um homem de Deus, seja ele pastor, seja ele um diácono, um obreiro, seja ele aquele que faz a obra aqui nessa casa, ou em qualquer casa que adora Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se levanta para louvar e engrandecer o nome do Senhor, cuidado aqueles que vêm falar contra esses homens, porque muitos são os falsos profetas e muitos são os falsos testemunhos. Testemunhos para blasfemar contra aquele que fala a verdade. Eles vão falar isso, e os sacerdotes da época vão falar para ele, vão chegar para Estevão e falar: então lhe perguntou, capítulo 7, versículo 1, então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? É isso que você está fazendo? E aí Estevão vai dar uma aula de Antigo Testamento. Estevão vai falar tudo sobre Moisés, o tabernáculo, vai falar das coisas maravilhosas que aconteceram no passado, vai falar do Egito, da libertação do povo no Egito, vai engrandecer aqueles homens do passado que fizeram grandes maravilhas em nome de Deus. Estevão não estava mentindo. Estevão estava trazendo uma nova esperança, a nova aliança, porque Jesus havia feito uma nova aliança. Eis que faço uma nova aliança com o meu povo. Não é isso que a gente celebra aqui toda a Santa Ceia? Não é isso, a nova aliança? Então era isso que Estevão estava pregando àquele povo. Esqueçam a aliança que Deus fez no passado, através da lei. Agora nós temos uma nova aliança com Jesus Cristo, através da graça e do Espírito Santo de Deus. Ele pregava e as pessoas se horrorizavam com isso. No capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz. Olha o que ele vai falar agora. Depois de ter dado toda a aula sobre o Antigo Testamento, ele vai falar agora para aquele povo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não a guardastes. Estevão vai falar para aquelas pessoas que o acusavam de blasfêmia. Estevão vai falar para aqueles que estavam julgando o seu caso:
vai falar para os sacerdotes: vocês estão fazendo a mesma coisa que vossos pais fizeram no passado. Não perseguiram os profetas? Não mataram os profetas? Não foram isso que vossos pais fizeram? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Eu estou aqui como um profeta do meu Deus. Estou aqui como um profeta de Jesus, falando a grandeza que Ele fez e que Ele há de fazer na vida de qualquer pessoa. E vocês estão aqui querendo me matar com blasfêmias e mentiras. Mentem para tirar a minha vida. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e trilhavam os dentes contra eles. Ficaram raivosos. Quando Estevão fala a verdade na face deles, eles ficaram irados, a ponto de estremecer os dentes na frente de Estevão. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Jesus e Deus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-lhe contra ele. Estevão vai ver os céus abertos. Estevão vai ver Deus assentado no seu trono de glória, e em pé à sua destra Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Ele vai ver toda a glória de Deus e vai clamar e vai falar sobre isso. Mas aqueles que estavam ali ouvindo não conseguiam ouvir essa palavra. Sabe quando você está pregando sobre Jesus, uma pessoa, e ela está dando a mínima porque você está falando, não está querendo dar ouvidos, está ali até aborrecida com a mensagem que você está entregando? Assim eram aquelas pessoas. Eles começaram a gritar e tamparam os ouvidos, e unânimes, todos eles, arremeteram-se contra eles, foram em cima de Estevão e o lançaram fora da cidade. Ora, se lançaram fora da cidade, onde eles estavam? Na porta da decisão, na porta onde sentenciaram Estevão à morte. Fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão, que era um homem de Deus, pregava e anunciava Jesus Cristo como Salvador, anunciava as maravilhas e coisas maravilhosas que Jesus havia feito, foi apedrejado porque falava a verdade. Foi apedrejado porque teve a coragem de falar na frente dos seus perseguidores a verdade. Às vezes, falar a verdade para aqueles que nos perseguem vai trazer sobre a nossa vida às vezes até mesmo um grande desastre, que foi o que aconteceu com Estevão. Ele morreu porque falava a verdade. Foi apedrejado na porta da cidade, foi lançado para fora. Decidiram então ali na porta que ele tinha que sair da cidade e morrer. Não podia nem sequer morrer dentro da cidade, não podia nem morrer dentro do lugar onde ele vivia. Teve que ser levado para fora, apedrejado e morrer. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é o seguinte: hoje você está aqui nessa igreja, hoje você está ouvindo essa mensagem, onde quer que você esteja. Você está em uma porta, e nessa porta você precisa decidir sobre a sua vida. Você precisa tomar a decisão.
Ou você segue Jesus, o Deus vivo, que faz milagres e maravilhas na sua vida, ou você vai seguir um Deus morto, algo que não tem esperança alguma, algo que vai te levar para o cemitério. Ainda que eu morra nesse lado, do lado de Jesus, Jesus disse: ainda que morras, viverás. Ainda que morras, não será para a eternidade, estarás comigo. Mas aqui, na multidão que segue o Deus morto, na porta que vai te levar para o desespero, nessa porta você não tem esperança, você não tem salvação. Você pode ter até um conforto, você pode até ter o prazer do pecado, você pode até se iludir com as coisas desse mundo, você pode ter, como eu disse, o prazer do pecado, porque o pecado ele é prazeroso. Você vai alimentar a sua carne, você vai alimentar a sua carne com as coisas mundanas e vai se separar cada dia mais da porta que te leva para a salvação. Então hoje aqui nessa igreja, irmãos, eu convido vocês a tomarem uma decisão. Tomem uma decisão na vida de vocês. A hora é agora. Você já está aqui dentro. Você já veio na igreja porque você crê que Deus pode mudar a sua vida. Você crê que algo pode acontecer para que aquilo que está morto no seu viver renasça novamente. Então, irmãos, tome a decisão certa. Siga a Jesus. Eu vou fazer um convite e é para toda a igreja. Vamos finalizando aqui a palavra. O convite é para toda a igreja, para todos que estão ouvindo essa mensagem. Se você crê que Jesus fez todas essas maravilhas, fez ressuscitar um menino que estava morto, fez trazer a esperança de volta para a vida daquela viúva que não tinha mais sequer o seu sustento, que não havia quem o sustentasse. Jesus vai mudar a história daquela mulher ali na porta da decisão. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão na sua vida nessa hora. Você que crê que Jesus pode mudar a sua vida e que você quer receber Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida, a decisão é somente sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Nenhum parente pode tomar essa decisão por você. Nenhuma pessoa, seja superior ou inferior a você, pode tomar essa decisão. Essa é uma decisão pessoal, única e individual. Você está na porta da decisão. A decisão é sua. Você quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Levante a sua mão assim, ó. Levante a sua mão bem alto. Você que está ouvindo essa mensagem e que ainda não fez isso, receba Jesus na sua vida. Receba Jesus, deixa Deus mudar a tua história. Confia em Jesus, Ele há de ressuscitar toda a área morta da sua vida. Vai te trazer felicidade, esperança, cura, libertação. Basta você crer. Basta você seguir a palavra de Deus. Basta você obedecer, que bendito você será. Irmãos, agora eu quero fazer um outro convite. Você que já é de Jesus, que recebeu Jesus na igreja diante dos homens, você que segue a Jesus Cristo na sua vida, mas tem áreas da sua vida que não estão funcionando, tem áreas na sua vida que não vai para frente, tem áreas na sua vida que por mais que você ore, determine, busque, não acontece nada. O momento da decisão é agora. Se você deseja que todo esse mal que está te puxando para baixo saia da tua vida em nome de Jesus, levante a sua mão assim, ó. É o teu momento de decisão. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente porque nós vamos orar. E eu creio que o meu Deus, o Deus de todas essas pessoas que aqui estão, que Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis, Senhor e Salvador, há de tocar na tua vida,
seja você que está aqui ou você que está ouvindo essa mensagem de longe, Deus há de tocar na tua vida e mudar ela por completo. Jesus se encontrou com o morto e o morto ressurgiu. Jesus chega na porta da cidade de Naim e muda a fé de uma multidão. Ele já tinha uma multidão seguindo ele e uma outra multidão agora passa a segui-lo, porque Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu quero convidar o pastor Carlos para estar vindo aqui à frente, fazendo essa primeira oração, orando a Deus, buscando ao Senhor, para que a vida das pessoas que estão com dificuldades de caminhar com Jesus, ou que tem uma área na vida dela que não consegue mudar, que não consegue ir para frente. Eu faço de tudo, mas esse mal não me abandona. Eu faço de tudo, mas esse mal acaba sempre me puxando para baixo. Eu não consigo enxergar a mudança. Hoje, nessa noite, Jesus vai operar na sua vida. Amém? Pastor Carlos vai estar fazendo essa oração. A paz do Senhor para todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha olhar para todos nós indistintamente, Pai. Olhar para as nossas dificuldades, Senhor. Olhar para os nossos sonhos, ó Deus. Olhar para a Tua serva, Senhor, que se apresentou aqui, pedindo, meu Pai amado, uma direção melhor de Deus, Senhor. Sabemos que ela já pertence a essa igreja, Senhor, mas precisa, meu Pai amado, um momento de uma visita especial sua para com a vida dela, Senhor. Meu Pai amado, em nome de Jesus, talvez tenha algo incomodando ela nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha restaurar o que tiver de ser restaurado, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar na vida dela, na vida de todos nós, Senhor, algo que precisamos, meu Pai amado. E que o Senhor venha também retirar, Senhor, de cada um de nós, qualquer coisa que esteja impedindo de uma perfeita adoração ao Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, cremos em Ti, Senhor. Cremos, meu Pai amado, na melhora das nossas vidas, Senhor. Cremos, Senhor Jesus Cristo, na Sua maior presença, Senhor, dentro dos nossos corações, Senhor. Muda, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, meu Pai amado. Nos corrija, Senhor, de toda imperfeição, Senhor, meu Pai amado, porque nós não somos perfeitos, ó Deus. Nós procuramos a perfeição, mas através do nosso Deus, o Senhor venha nos orientar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faça-nos melhores pessoas, Senhor. Faça melhores servos seus, Senhor, meu Pai amado. E que a Tua palavra venha cada vez mais, Senhor, venha ser tocada em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, usa cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, Senhor. Bênção através de Ti. Bênção, Senhor, meu Pai amado, através da Tua palavra, que cura, que visita, que altera e que liberta. Em nome de Jesus, toque em cada um de nós. Amém e amém, Senhor. Aleluia. 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 Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero
te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, não importam as lutas, as circunstâncias. Meu Deus, todavia, nós queremos, ó Pai, te adorar. Queremos te bendizer, Senhor. Meu Deus, nós queremos te exaltar, porque nós cremos que o Senhor tem trabalhado, Senhor, a nosso favor. Que não estamos, Senhor, abandonados, que não estamos sós. O Senhor tem estado conosco, assim como esteve com Estevão, também estará com a tua igreja, estará com o teu povo. Meu Deus, nós cremos, Senhor, e tomamos posse dessa palavra nessa noite, Pai. Porque nós queremos sempre crer, Pai, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, eu profetizo, meu Deus, sobre a tua igreja nessa noite, que a tua igreja
igreja permanecerá fiel, permanecerá constante, meu Deus, em todo o tempo, no nome de Jesus. Que assim seja. Se você crê nessa palavra, se você tomou posse dessa palavra nessa noite, você pode começar a aplaudir o Senhor. Aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Fiel a mim. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.